Saúde, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que bom, maravilhoso é estar na casa do Senhor, com alegria, poder desfrutar de louvores tão belos que falam o nosso coração nessa noite. Já muito me alegrei com a leitura da palavra, com esses louvores maravilhosos que entoamos a Deus. Já chorei e agora nós vamos desfrutar um pouco mais da palavra do Senhor. Convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler dos versos 8 ao 13, mas eu peço aos irmãos que após a leitura deixem o capítulo 11 aberto das suas Bíblias, que vamos estar expondo alguns outros versículos. Assim diz a palavra do Senhor. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir a um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Vamos ter mais uma breve palavra de oração. Ó Deus e Pai, eu te louvo, Senhor, nessa noite, pela tua escritura, Pai, a qual amplamente já foi lida neste culto racional ao Senhor. E agora, Pai, nós queremos nos debruçar um pouco mais sobre essa escritura na carta aos Hebreus. Que o Senhor, através da instrumentalidade do teu Espírito, fale aos nossos corações, Senhor, e não considere, Pai, as fraquezas desse pregador, mas que o teu poder seja expressado pela proclamação da tua palavra. Esse é o nosso desejo e oração no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, queria tratar nessa noite de fé nas promessas de Deus. Quantos de nós temos promessas, fazemos votos diante de Deus e temos promessas que não alcançamos? Quantos de nós desejamos coisas, desejamos ter resultados na nossa carreira, na nossa caminhada, ao longo da nossa vida e não alcançamos? Sejam desejos acadêmicos, de formação, sejam eles desejos profissionais, de carreira, de ascensão profissional, sejam eles desejos de até mesmo abrir um negócio, poder ir a outra cidade, prosperar, comprar uma casa nova, comprar um carro novo. Quantas promessas nós colocamos diante de Deus, seja uma restauração do relacionamento, ou seja um casamento, uma noiva prometida, um noivo prometido, ou seja aquele filho que está demorando a chegar, e nós fazemos prova do Senhor e muitas vezes nós não obtemos essas promessas. Muitas vezes nós não temos a paciência, nós não sabemos conduzir a nossa vida de acordo com o tempo de Deus. A Bíblia fala que 1000 dias, 1000 anos ou um dia para Deus é a mesma coisa. E nós muitas vezes oramos por determinada coisa na nossa vida e não temos a sabedoria de esperar o tempo do Senhor. Ou até mesmo de saber que se aquela porta não se abriu, foi o Senhor quem fechou, foi o Senhor quem desejava ter fechado aquela porta. Meus irmãos, o objetivo dessa carta aqui
aos Hebreus, o escritor ele estava se dirigindo a um grupo de cristãos que eram perseguidos pelos judeus. Agora aqui eram judeus convertidos ao cristianismo que estavam sofrendo fortes ataques, opressão, muitas vezes até morte por parte dos judeus da antiga religião do judaísmo, que não aceitavam agora o novo tempo da graça instaurado por Cristo Jesus. A pregação do Evangelho agora, pelos apóstolos, por Paulo, por Pedro, por tantos outros, exortando esses crentes sobre a plenitude do tempo que chegou com Jesus Cristo, sobre muitos detalhes da lei cerimonial que ficaram para trás e que agora o povo de Deus seria conduzido pelo Evangelho de Cristo, pelo tempo da graça, mas esses irmãos eram aqui perseguidos. Essa epístola ela vem do capítulo 1 até o capítulo 10, tratando justamente para que esses irmãos fossem fortalecidos na fé, para que eles não voltassem às antigas práticas, para que eles não olhassem para trás, para que eles pudessem estar firmes em tudo aquilo que agora aprenderam da parte do Senhor Jesus e deveriam seguir agora pregando esse evangelho da graça, sabendo que o Senhor Jesus havia libertado de muitas coisas, sobretudo que tinha entregue a cada um deles a sua salvação. Agora Cristo, como Cordeiro perfeito de Deus, perdoou seus pecados de uma só vez. E agora esses irmãos estavam livres para louvar, para adorar ao Senhor e para viverem as suas vidas até que o Senhor voltasse. Meus irmãos, essa passagem, chegando aqui no capítulo 11, a carta começa a direcionar sobre a fé, sobre a natureza da fé, sobre como os crentes agora seriam direcionados e, sobretudo, sobre a fé nas promessas de Deus, sobre a fé na promessa daquele que tem poder para cumprir, sobre a fé naquele que tudo tem, que é dono de todas as coisas e que a partir disso poderia trazer uma nova esperança àqueles irmãos, àquele pequeno grupo de cristãos e até mesmo até nós, até hoje. Ele começa o capítulo 11 tratando da natureza da fé. E o primeiro verso do capítulo 11, ele fala: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Perceba que nessa sentença ela já fala que a fé é uma certeza em esperar algo. E, sobretudo, algo que venha da parte de Deus. A fé não é aquela que vai me trazer uma promessa, uma esperança instantaneamente. Não, mas ela vai me levar até lá. Abraão aqui ele não tinha conquistado aquela terra, mas a fé levou Abraão a crer até lá que aquela terra seria sua. A fé é a certeza na convicção dos fatos que não se veem. Nós cremos num Deus que é invisível. Nós cremos na volta do nosso Redentor, do nosso Salvador, mas nós nunca o vemos. De fato, os irmãos aqui tiveram a oportunidade, há cerca de 2020 anos atrás, de verem o Cristo. Mas muitos ainda não creram. O Senhor Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. E os discípulos tinham a perspectiva ainda de querer ver a Deus. Da mesma forma, hoje, nós não vemos a Deus, mas nós sentimos. Nós sabemos que Ele está aí presente em nossas vidas pela pregação do Evangelho, pela instrumentalidade da palavra. O Espírito Santo é derramado, transforma as nossas mentes, transforma os nossos corações, a maneira que nós conseguimos ver a Deus no nosso interior. E Cristo ele vem trazer essa perspectiva, ao qual Herodes, quando o condenou, não entendia, ao qual os romanos não entendiam. Porque Cristo ele trazia uma transformação no interior. Roma era uma cidade ali, fugindo um pouco aqui da perspectiva do texto, mas que tem a ver com fé, que o poderio daquela cidade estava nas suas autoridades e no seu exército. Era algo que eles dominavam os homens naquilo que os homens poderiam ver e temer. Cristo ele trazia uma transformação no coração interior. Herodes não entendia. Os homens não entendiam, Pilatos não entendiam que era aquilo que Cristo fazia com os homens, mas que os aprisionava, a modo que a sua fé era nutrida, a modo que eles criam que Cristo era o seu Salvador, que Cristo era o seu Rei, que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que havia de subir aos céus, mas que havia de voltar para buscar a sua igreja.
Então a fé é essa convicção, meus irmãos, em algo que eu ainda não vejo, mas eu já materializo, é como se já estivesse aqui, mesmo sem eu ter ainda alcançado. E ele segue dizendo no versículo 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E o verso 4, ele já começa a dar exemplos dessa fé, em alguns dos primeiros chamados heróis do Antigo Testamento. No verso 4 ele vem falar da fé de Abel, que pela fé Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Ele vem falar no verso 5, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. No verso 6 ele fala, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Meus irmãos, ele vem falar no verso 7 da fé de Noé. E aqui é um ponto que a fé de Noé é um pouco diferente do que aconteceu na vida de Abraão, porque durante 120 anos Noé construiu aquele grande barco. E Noé pôde ver aquilo que Deus prometera, que salvaria a sua família daquele grande dilúvio. Tudo isso aconteceu na vida de Noé, mas durante anos Noé teve que construir aquele barco, sendo chamado de louco, sendo perseguido, muitas vezes fustigado pela sociedade, pelaquela obra que parecia ser uma loucura. Mas Noé teve posse e pôde testificar a sua fé. E aí, meus irmãos, é onde o autor aos Hebreus, ele entra nos patriarcas. E aqui nessa sentença eu quero discorrer com os irmãos dos versos 8 até o verso 19, onde ele está tratando da fé de Abraão. E ele leva um espaço muito maior nesse capítulo tratando de Abraão, porque Abraão foi o nosso pai da fé. Abraão, aquele que foi conhecido pela receber a grande promessa de Deus, né? Sobretudo, Abraão, ele testificou aquilo que Deus disse que faria na vida deles. Então, meus irmãos, ele começa dizendo no verso 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Meus irmãos, é interessante saber que Abraão, ele era pagão. Abraão, ele era considerado, até por alguns que narram a antiga história, que o seu nome remetia a alguém que cria nas estrelas, na astrologia, algo semelhante assim. Era um homem que vivia entre os pagãos. Mas Deus deu uma visão a Abraão. Nós vemos a partir do verso 12 que Deus ele chama Abraão para sair da sua parentela, sair do meio do seu povo, dos seus amigos, ali da terra de Ur, dos caldeus, na Mesopotâmia, e ir para uma terra que ele não sabia onde. Você imagina os irmãos aqui que, igual a mim, mudaram de cidade, estão para mudar também. Imagina você sair de uma cidade sem se despedir de ninguém, ou então dizer assim, pastor, eu estou indo para uma terra que Deus está me mandando. O pastor pode dizer assim, mas para onde é que você está indo? Eu disse, não, estou indo para uma terra, não sei, Deus está mandando eu ir. Então imagina, Abraão dizer tudo aquilo à sua família, aos seus amigos, ele deve ter sido tido por louco, porque ele não sabia para a terra de onde ia, mas ele sabia o Deus ao qual da promessa, o Deus aquele que ele confiava, que ele ia para um lugar ao qual tinha recebido por herança. Então, meus irmãos, estamos diante da fé de Abraão que obedeceu. Quantas vezes, e aqui é um dos pontos centrais dessa passagem, quantos de nós queremos obter as promessas de Deus, mas não obedecemos? Quantas vezes nós lutamos, oramos muito tempo, anos por uma causa, e Deus não nos atende, nós caímos no desânimo e nós desobedecemos. Aqui está um exemplo de fé que vai nos fortalecer, porque esse exemplo é muito grande. O que Deus propôs aqui na vida de Abraão, durante os anos que Abraão viveu, sem ter obtido as promessas, vocês vão se surpreender, né? Ele continua dizendo, no verso 9 do capítulo 11 de Hebreus, pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia,
habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Meus irmãos, Deus de fato colocou Abraão em Canaã, mas ele chegando lá em Canaã, ele habitou como peregrino em tendas. Você imagina que ele não teve nenhum tipo de habitação fixa, ele não comprou nenhum terreno, ele não comprou nenhum imóvel naquela cidade. Ele habitou lá como um estrangeiro, ele fixou as suas tendas. Eu entendo que ele deve ter amarrado algumas estacas no chão e ter armado aquele tipo de tenda. E ele peregrinou na terra que sendo prometida para ele, como se fosse em terra alheia. Você imagina que você entra numa terra na qual Deus te prometeu, dizendo que aquela terra é tua, tu sai, tu crê na promessa, tu vê os milagres de Deus, tu entende que aquela terra é tua, mas tu entra nela para peregrinar, para ser um estrangeiro, para não ser possuidor de nada. E Abraão, ele tinha essa certeza que o Senhor era quem estava movendo ele para aquele lugar e que Deus tinha um propósito em tudo aquilo. No verso 10, ele continua dizendo: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Meus irmãos, além de Abraão sair, partir sem saber para onde ele iria, ele peregrinou lá, ele morou, ele viveu anos da sua vida naquela terra como em terra alheia. Ele confiou na promessa de Deus, mas, sobretudo, Abraão, ele aguardava uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Meus irmãos, Abraão, ele vislumbrava um novo céu e uma nova terra. Parece que existem crentes que não querem nem sair daqui. Existem crentes que querem estabelecer seus laços, seus lastros nessa terra e viver aqui. Abraão, ele estava almejando uma terra que Deus era o arquiteto e edificador. Abraão, ele não estava com seus olhos fincados em Canaã, mas ele estava com seus olhos fincados no novo céu e na nova terra. Abraão sabia o que Deus estava arquitetando para ele, né? E ele não se apegou a nada daquilo além. A Bíblia narra que a única posse que Abraão teve naquela terra foi uma caverna que ele comprou para poder sepultar Sara, a sua esposa, anos depois. Fora isso, ele andou de lugar em lugar, peregrinando, carregando a sua tenda. Mas ele tinha certeza e aguardava uma terra que Deus era o edificador, que seria um novo céu e uma nova terra. E aí nós seguimos para o versículo 11. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, sai uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Meus irmãos, estamos diante aqui de uma descendência que parecia ser impossível. Estamos diante de um casal de idosos. A Bíblia conta que Abraão tinha aproximadamente 75 anos, Sara talvez um pouco menos, mas pela fé eles já estavam ali peregrinando e no avançado da sua idade eles viram que Deus era fiel, que Deus iria fazer aquele milagre. No verso 12, ele fala que, aliás, já amortecido. Ou seja, a Bíblia narra aqui que Abraão já era muito velho. Era inconcebível, ele já amortecido, como se estivesse para morrer. E Deus restaurar e dizer assim: te prometo, Abraão, que da tua descendência será uma grande nação, uma grande multidão. Meus irmãos, estamos diante de uma grande promessa, talvez a maior promessa bíblica
exceto Cristo Jesus, para um homem, e ele não pôde vê-la. Aqui, quando o autor dos Hebreus está escrevendo aqui a esses irmãos, esses milhares de milhares da descendência de Abraão já estavam espalhados pela face da terra. O autor dos Hebreus está lembrando aquele grupo de cristãos que a promessa que Deus fez a Abraão já havia se cumprido, mas Abraão não viu. E daí é onde está a fé que impressiona cada um de nós sobre a vida de Abraão. Então, meus irmãos, aquilo que parecia ser impossível, Deus fez conceder e deu o filho e concebeu, Sara concebeu Isaque. Meus irmãos, ele continua, né, no verso 3, falando acerca de um testemunho que Abraão deu aos pagãos. Versos de número 13 e 14, vai dizer o seguinte: porque os que falavam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Meus irmãos, você sai com a sua família e vai morar em tendas. Imagina que deve ter se passado pela cabeça de Abraão: vou voltar para Ur dos caldeus, né? Porque lá eu tenho casa, eu tenho amigos, eu tenho família, eu sou estabelecido. Mas eu estou aqui diante de uma promessa que eu não vejo, diante de um filho prometido de uma grande nação que eu não tenho idade para acreditar que isso virá a acontecer. Saí para aqui, para essa terra, sem saber para onde vinha, e Deus me colocou aqui. E agora estou diante dessa promessa. Mas Abraão permaneceu firme. A despeito de quantos de nós, no meio do caminho, desistimos daquilo que estabelecemos com Deus. No meio do caminho, fazemos planos na igreja: esse ano vai ser diferente, pastor, conte comigo, eu vou estar no grupo de louvor, eu vou estar na recepção, pastor, conte comigo em missões transculturais, vamos levar o evangelho às tribos, vamos contribuir com os missionários, pastor, vai ser uma bênção esse ano na minha vida. E não dá nem a metade do ano e nós já desistimos de todos aqueles propósitos que nós colocamos diante de Deus. Meus irmãos, estamos diante de uma fé que nos motiva, porque ao passar das décadas, Abraão permanecia firme na promessa do Senhor. E aqui, meus irmãos, nos versos 13 e 14, é interessante porque as promessas de Deus para Abraão eram algo assim inimagináveis à sua época. Você, ao pensar que quando Isaque teve filhos, Esaú, né, e Jacó, Abraão só viu esses netos cerca de 15 anos. Após o nascimento de Isaque, né, quando Isaque veio a ter os 2 filhos, depois de 15 anos de nascido esses netos, Abraão morreu. Abraão foi ter com o Senhor. Abraão não tomou posse daquela terra, nem viu a sua posteridade numerosa como a areia do mar. Mas Abraão morreu e permaneceu firme no Senhor. E o interessante é que ele morreu e permaneceu firme, e Deus cumpriu. Ele não viu, mas Deus cumpriu tudo o que lhe prometera. E essa igreja aqui agora, e nós, nos dias de hoje, podemos entender o quão numerosa é a descendência de Abraão. E nós também, por adoção em Cristo Jesus, somos filhos da mesma fé de Abraão. Então, meus irmãos, é uma fé que faz ver de longe as promessas de Deus, saudá-las e confessar ser peregrino nessa terra. Estamos aqui de passagem. Mas o texto continua, os versos 14, 15 e 16, onde trata-se de estar esperando uma pátria celestial. O verso 15 fala: e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíam, teriam a oportunidade de voltar, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Meus irmãos, esse trecho aqui é interessante, onde fala principalmente aqui que Deus não se envergonha deles.
até hoje nós conhecemos o nosso Deus como Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E por que não Deus de José? Meus irmãos, quantos de nós podemos ser chamados Deus de Leandro ou Deus de fulano? Não vou citar o nome, sem que Deus se envergonhe. Deus não se envergonhava desses servos porque foram fiéis a Ele. Isso é um desafio muito grande para mim e para a sua vida, meu irmão, a ter uma vida de santidade, a ser fiel ao Senhor, a maneira que o Senhor não se envergonhe de nós. E quando chegarmos lá, na pátria celestial, quando o Senhor Jesus for ter conosco, poder nos abraçar e dizer: servo bom e fiel, toma o teu galardão. Meus irmãos, é essa fé aqui que Deus nos desafia nessa noite, a andarmos como a exemplo do testemunho que Abraão andou, meus irmãos. E aí, continuando, além da pátria celestial, Abraão, ele ofereceu a Isaac. E daí é uma das passagens mais marcantes da palavra de Deus que nós conhecemos, é um texto muito conhecido dos irmãos. Vamos ler agora, meus irmãos, os versos 17, 18 e 19, do capítulo 11 ainda, da carta aos Hebreus, onde o texto vem a falar. Porque considerou, 17, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Meus irmãos, essa parte é tremenda da palavra de Deus, porque Abraão, Deus fez prova a Abraão, pedindo a ele que oferecesse o seu único filho. E o interessante dessa parte é que a gente vai ver a vida de Abraão no livro do Gênesis, dos capítulos 12 ao capítulo 25, ali está narrada toda a história de Abraão. E aqui, no momento onde Deus requer Isaque em holocausto, no capítulo 22, cita toda essa passagem. E a Bíblia narra que Abraão, quando chegou ao pé do monte, já vendo o monte, né, ele disse aos seus servos, ele já com a madeira na mão, com o cutelo, com o fogo, né, com o burro, né, o animal para carregar as coisas, e o seu filho Isaque, e ele se despede ali e diz: vou subir ao monte para adorar o Senhor com Isaque, e voltaremos. É interessante que ele diz aos seus servos que voltaria, mesmo sabendo que Deus tinha requerido Isaque em holocausto. Meus irmãos, que fé é esta? Abraão, ele cria, mesmo sem ter havido nada de ressurreição naquele tempo, que se Deus permitisse que Isaque fosse sacrificado, que Deus o ressuscitaria. Meus irmãos, é tremendo essa passagem, porque nos mostra uma fé que salva, nos mostra uma fé verdadeira. E, sobretudo, esse texto, ele nos requer a fé que temos no Filho de Deus, a saber que Cristo é o nosso Isaque. Quando Abraão chegou lá para sacrificar Isaque, no momento que ele levantou o cutelo, um anjo bradou dos céus que ele não fizesse aquilo. E Deus providenciou um cordeiro para si, para que no lugar de Isaque, Abraão pudesse sacrificar. E toda aquela encenação, todo aquele ritual que aconteceu, remetia a Cristo, ao segundo Adão, ao Cordeiro perfeito de Deus, aquele que tiraria o pecado do mundo de uma vez por todas, aquele que seria o nosso Isaque, aquele que venceria a morte, que nos daria a vida após a morte, aquele que é a ressurreição e que é a vida. Meus irmãos, eu não sei se no nosso tempo o Senhor Jesus irá voltar. Muitas coisas têm acontecido. Coronavírus, que o diga, né? Mas grandes fatos acontecendo pelo mundo, né? Havia uma expectativa muito grande por parte do conservadorismo dos crentes que Donald Trump fosse reeleito, não foi, ganhou o Joe Biden, vai assumir lá
né? Como aqui no Brasil, grandes acontecimentos também têm feito ao entorno da política e a geopolítica mundial. Fala-se aí no Great Reset, né? Coisas que assim nos impressionam e a gente fica, de certa forma, abismado que está acontecendo no presente tempo. Mas nós não sabemos se é nesse tempo, se é com esses rumores de guerras, de grande enfermidade, que o Senhor Jesus vai voltar. Se Ele voltar, seremos todos transformados, nós, os que cremos no Senhor Jesus. E os que dormem, os que estão mortos, serão ressuscitados. Meus irmãos, esse sacrifício, Ele de uma vez por todas nos concebeu isso. E nós, a igreja, temos que ter o compromisso de proclamar essa fé que salva, de proclamar essa fé que Abraão teve, que Abraão entendia, que de longe, ao ver a terra prometida, saudava, mas sabia que era estrangeiro e peregrino nessa terra. Que nós não possamos querer colocar os nossos lastros nessa terra, mas assim como Jonathan Edwards dizia, que os nossos olhos estejam marcados na eternidade. Que nós tenhamos, meus irmãos, sobretudo essa fé de saber que Deus tem edificado uma casa para nós celestial. Uma casa, meus irmãos, que não se compara ao ouro e à prata dessa terra, mas é uma casa totalmente incorruptível. É o lugar para o qual nós vamos morar. Que nós não percamos isso de vista. Que nós possamos ter o desejo de falar Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um pastor presbiteriano muito conhecido, Ronaldo Lidório, ele fala que nós, os crentes da atualidade, nós temos condições de já ter pregado o Evangelho ao mundo 10 vezes. Os recursos que nós temos, a tecnologia que nós temos, nós já poderíamos ter proclamado o Evangelho a toda criatura, no mínimo umas 10 vezes. E nós não fazemos. Por quê? Porque somos desobedientes. O maior exemplo da vida de Abraão, além da fé, foi a sua obediência. Ele obedeceu para crer. E nós precisamos, meus irmãos, obedecer para crer no Senhor. Nós precisamos que a nossa fé esteja banhada na obediência. Não há possibilidade de você dizer que crer no Senhor Jesus, mas não obedece. No Evangelho de Lucas está registrada uma passagem que o Senhor Jesus diz no capítulo 6, por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Que nós possamos ser crentes, meus irmãos, obedientes à palavra do Senhor, vislumbrando a pátria celestial do nosso Senhor, assim como Abraão vislumbrou, e durante anos da sua vida, ele pôde ver um milagre muito grande na vida de Isaac 2 vezes. Ele pôde ver o milagre de ter visto Esaú e Jacó ter nascido, mas ele não pôde ver nem a terra prometida, nem a sua posteridade tão numerosa como nós sabemos que há hoje. Que nós tenhamos a mesma fé. Muitas vezes nós somos crentes mimados. Pedimos coisas demais ao Senhor, mais do que precisamos. E queremos que Deus nos conceda nosso tempo e não no tempo dele. Não temos a fé para esperar e saber que se Deus não nos der agora, é porque Ele tem preparado o melhor para nós. Assim como Ele fez na vida de Abraão. Então, meus irmãos, há 3 pontos importantes que nós precisamos destacar nessa noite e aplicar nas nossas vidas. O primeiro ponto é que a fé produz obediência. Abraão saiu de Ur, não sabia para onde ia, e Abraão peregrinou. Então, em primeiro lugar, essa fé, meus irmãos, ela produz obediência, que sejamos obedientes ao Senhor. Em segundo lugar, essa fé nos faz ser peregrinos. Essa fé produz uma esperança tão grande nos nossos corações que não importa o lugar dessa terra que nós estejamos, não importa o lugar dessa terra que o Senhor nos envie, porque ela não é a nossa pátria. A nossa pátria é um novo céu, é uma nova terra, é uma habitação celestial. E em terceiro lugar, ter fé significa que crer em Deus pode trazer a todos aqueles que se arrependem diante de Cristo. Ter fé significa crer que Deus nos perdoa e nos traz todos à presença do Senhor Jesus Cristo. Que nós não percamos de vista que Deus tem nos perdoado, que a despeito das nossas iniquidades, das nossas angústias, das nossas decepções, Deus, Ele tem sido misericordioso para conosco, para com o seu povo. Meus irmãos, precisamos obedecer, pois aqui não vai durar para sempre. Não se iluda
que aqui não vai durar para sempre. Vemos que Abraão viveu em torno de 175 anos. Nós temos uma média, uma expectativa de vida hoje de 80, 90 anos, não sei, muitos passam de 100, mas independente disso, há um estudo recente da ciência que o mundo está girando mais rápido, cerca de 1 segundo, e está uma loucura. Parece que ontem que eu estava aqui com o Beto pregando aqui nesse púlpito, né? E nós recebendo aquela palavra maravilhosa, o mundo está muito rápido, está girando muito rápido. Né? De fato, as coisas têm acontecido de uma forma que nos indica que isso não vai durar para sempre. Essa atmosfera caída, cheia de pecado, ela não é a nossa habitação. A nossa habitação é nos átrios do Senhor, é nos lugares celestiais, nos lugares santos do Senhor. É para lá que nós vamos. E a Bíblia fala, meus irmãos, onde está o seu tesouro, estará também o seu coração. Que nós, meus irmãos, possamos ser entesourados com os céus, entesourados com a habitação do Senhor, entesourados em estar na presença de Cristo, em saber que Cristo tem nos chamado hoje à obediência e fé. Fé sem obediência é uma fé morta. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que em nome de Jesus, Deus encha o teu coração de fé e de obediência à sua palavra. Que Deus faça nós sairmos daqui nessa noite, despertados para o culto da vida, estarmos em constante leitura da palavra e em oração. No domingo passado, eu lembro que o irmão também falou sobre o plano de leitura bíblica, e é maravilhoso. E nós aqui na igreja temos um grande motivador, que é o presbítero Jorge, com seu grupo de leitura bíblica. Meus irmãos, quão bom é! Eu tenho desfrutado disso esse ano na minha casa, de forma mais assídua, de forma mais segura, que possamos fazer disso uma prática nas nossas vidas, para que possamos sempre renovar a nossa fé pela leitura da palavra do Senhor e pela oração. Sem dúvida, meus irmãos, crer no Senhor e obedecer é o que trará todos os benefícios, é o que te fará ver, enxergar aquilo que está além da nossa vista, aquilo que só o Senhor pode concretizar nos nossos corações. Vamos ter mais uma breve palavra de oração, meus irmãos. Ó Deus, eis a Tua palavra, Pai, e a despeito, Senhor, do testemunho dos patriarcas, a despeito da vida de Abraão, Senhor, ao qual peregrinou, Pai, na terra de Canaã, como se fosse estrangeiro, Senhor, que nós tenhamos em mente, Pai, que devemos peregrinar também nessa terra, obedecendo ao Senhor, crendo na Tua palavra, Senhor, em constante oração contigo, Pai, que o Senhor faça-nos aumentar a comunhão, Pai, para que os nossos olhos possam ver o Senhor, Pai, à medida que a fé testifique, Senhor, isso nos nossos corações, Pai. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, possa encher os nossos lares, Pai, com a sua graça, a saber, Pai, que a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição, de uma vez por todas, nos justificou e nos livrou da morte eterna. E nós podemos hoje crer que habitaremos com o Senhor para todo sempre. Louvado seja o Senhor pela Tua palavra. Te oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.